Pessoal, vamos fazer aqui uma tabela price com correção mensal, aquela taxa pré-fixada, tá? Então, o contrato todinho com essa correção de 0,3% ao mês, a taxa de 8,5% ao ano, taxa de juros, um saldo devedor de 100 mil. Então, você fez um financiamento de 100 mil durante 5 anos, a essa taxa ao ano. Então, aqui a gente já tem a fórmula pronta de transformar, né? Taxa anual em taxa mensal, mais, clica na taxa, fecha parênteses, elevado a 1/12, porque eu tenho ao ano que era um mês, e aí menos 1, que já faz automaticamente, se a gente muda essas cores, né? Por exemplo, se eu pôr 10% aqui, já calcula 0,80. No caso aqui, o exercício pede 8,5. Durante 5 anos, também aqui já fica a fórmula, né? Transformar ano em meses é só multiplicar por 12. Então, eu deixo já a fórmula pronta, porque aí se eu coloco aqui 8, já vai ali para 96. Então, opa, a correção aqui de 5%. A correção é 0,30, né? Mas os anos são 5 anos. Saldo devedor de 100 mil. Então, eu vou fazer de duas formas. Uma forma estendida, onde eu tenho uma prestação e uma prestação corrigida, um saldo devedor e um saldo devedor corrigido. Depois, eu vou pegar essas duas colunas, essas duas prestações, fazer uma prestação só, os dois saldo devedores, fazer um saldo devedor só. Bem mais fácil, eu acho, né? Agora eu percebi isso. Então, vamos lá. A prestação vai ser assim, ó, menos PGTO. Como a prestação vai ser corrigida mensalmente, a gente não trava. Coloca a taxa mensal, sem travar, diferente do que a gente faz no normal, né? Coloca o prazo, também sem travar, e o saldo devedor, ok? Pronto, calculei a primeira prestação, já vou colocar a correção dela, porque a gente não faz o pagamento na hora do contrato, né? A gente espera um mês, então passou um mês, já corrige, já aplica 0,30 sobre a prestação e sobre o saldo devedor, né? Então, vamos colocar a prestação vezes 1 mais essa correção monetária travada, porque sempre que for porcentagem a gente vai travar. Fechou. Então, essa é a prestação que vai pagar no primeiro mês. Aí, o saldo devedor corrigido é o saldo devedor vezes 1 mais a correção monetária mensal, né? Travada também, porque é uma porcentagem. E os juros é em cima do saldo devedor corrigido, que é o saldo devedor corrigido vezes a taxa de juros mensal travada. E a amortização, prestação corrigida menos juros. E o saldo devedor é o saldo devedor corrigido menos a amortização. Isto. Saldo devedor corrigido menos amortização. Sempre o saldo devedor, ele é amortizado. Aí, o pulo do gato está aqui, né? A segunda prestação não é a igual à primeira, porque tem correção monetária. Então, aqui vai ser igual essa prestação corrigida. E aí, a que a gente vai pagar é dessa coluna aqui, né? Ó. A prestação que a gente vai pagar é dessa coluna, que vai ser corrigida em cima do valor da primeira prestação. Então, a primeira prestação seria essa se não tivesse correção, mas como teve correção, vamos pagar 2.042. Aí, no segundo mês, esses 2.042 vai ser corrigido novamente pela correção monetária e assim por diante. Então, ó, o pulo do gato é fazer isso aqui, ó, igual à prestação anterior. E aí, a gente vai corrigir tudo, selecionando e preenchendo a segunda linha, né, ó. E aí a gente arrasta para baixo apenas a segunda linha. Então, seleciona a segunda linha, apenas a segunda linha, e aí vai até os 60 para zerar aqui o saldo devedor. Essa é a tabela estendida, onde eu tenho duas prestações e dois saldos devedores. Vamos resumir isso? Quem quiser continuar fazendo assim, beleza. Quem quiser fazer resumidinho, pode fazer também, tá? Então, ó, a gente começa aqui no saldo devedor. O saldo devedor é um saldo de 100 mil, só que a gente já vai aplicar a correção monetária nele. Travado sempre a taxa, né? Pronto, deu o mesmo saldo devedor corrigido aqui, ó, 100.300, 100.300, belezinha. A prestação já vai ser corrigida, calculando aqui a taxa, sem travar, o período, 60 meses, e o saldo devedor corrigido. Olha, podem ver que já deu a prestação igualzinha à prestação corrigida. Então, não preciso calcular uma prestação para depois corrigir. Corrigindo o saldo devedor e calculando já a prestação sobre ele, já dá certo. Os juros é sobre o saldo devedor corrigido.
Então, eu pego o saldo devedor vezes a taxa de juros travada, e a amortização é prestação menos juros. Aqui não precisa nem ficar em dúvida qual é. E o saldo devedor é a amortização, é o saldo devedor menos a amortização. Prontinho. A segunda, a gente pega a primeira e corrige, que é aquele que a gente fazia só o igual. Agora aqui a gente já vai corrigir ela. Um mais, né? A taxa de correção travada. Então, clica na prestação anterior, vezes um mais a correção travada. Preenche a segunda linha, igual a gente fez naquela outra, né? E aí é só arrastar até os 60 para ver que zerou aqui. Opa, não zerou. O que eu fiz de errado? Só devedor menos amortização. Amortização, prestação, juros. O juros está sobre o saldo devedor corrigido. Prestação tá certa. Outra prestação também tá certa. Ah, não corrigiu o saldo devedor, né, gente? Ó, erro básico aqui. Quando a gente fez aqui, ó, não tinha uma coluna saldo devedor corrigido? Temos que corrigir aqui o saldo devedor também. Então, aqui, ó, é a saldo devedor menos amortização vezes 1 mais a correção monetária. Lembra que a gente está corrigindo o saldo devedor também? Trava a correção monetária. Pronto, agora vai dar certo. Pronto. Então, vamos lá, zerou. Isso aí. Então, ó, opa, sai do negócio. Então, ou vocês fazem duas colunas para prestação e duas para saldo devedor, ou vocês já vão direto, porque o que a gente usa mesmo é o corrigido, né? A prestação a gente vai pagar a corrigida. Então, ó, a gente já pega o saldo devedor corrigido, calcula a primeira prestação. E a partir da segunda, a gente já multiplica a anterior, em vez de pegar uma coluna e colocar que é igual e fazer a correção na outra, já pega o de cima que fica bem mais fácil. E os juros é sobre o saldo devedor corrigido, multiplica esses dois com a taxa travada. A amortização é prestação menos os juros. E o saldo devedor, só não pode esquecer, né, que tem que corrigir o saldo devedor também. Um mais a correção. Então é isso, gente. Essa é a price. Vou fazer uma saque rapidinho. A saque, ela tem também a estendida e tem a resumida. Vou fazer a resumida para vocês verem. Vou apagar tudo aqui, ver se eu lembro. Então, a gente já começa corrigindo o saldo devedor, ó. Era 100 mil vezes 1 mais a correção travada. Ficou este saldo devedor, a gente calcula a amortização, que é saldo devedor dividido pelo prazo, certo? Depois, os juros é sobre o saldo devedor corrigido, não. Saldo devedor vezes taxa de juros travada, certinho? E a prestação é a amortização mais juros, belezinha? E o saldo devedor é saldo devedor menos amortização corrigida, certo? Vezes 1 mais a taxa travada. Fechou. Isso. Aí, o que que eu tenho que fazer? Na próxima amortização, eu tenho que corrigir. Então, é esta daqui, vezes 1 mais a correção travada. Isso. E aí, agora é só arrastar. Vamos ver se vai zerar? Acho que é só isso. A gente acostumou fazer o estendido, né? Agora a gente vai arrastar só a linha 2. Seleciona só a linha 2 e vai até os 60. Vamos ver se zerou? Zerou. Então é isso. A gente corrige, ó. Começa pelo saldo devedor corrigido. Então, digita lá que era 100 mil saldo devedor, a taxa de 8,5%, 60 meses, com correção 0,30. Então, eu pego 100 mil e já aplico o 0,30 em cima dele. Então, 1 mais esse 0,30 travado. Depois eu vou para a amortização. O que que é amortização? Saldo devedor dividido pelo tanto de prestações que eu vou pagar. Né? Isso é amortização. Se eu estou devendo 100.300, divido em 60 vezes, a primeira amortização é essa. Se não tivesse correção mensal, todas seriam iguais a 1.671,67. Como tem esse 0,30, eu vou corrigir a amortização até o final. Né? Aplico aqui a correção sobre a anterior e assim por diante. Os juros é
saldo devedor corrigido vezes a taxa de juros mensal e a prestação e amortização mais juros. E aí tem uma saque resumidinha. Bom, aproveita, gente. Bons estudos, né?